Você já ouviu falar de um homem tão valente que jurava não ter medo de nada? Um homem que, por mais destemido que fosse, acreditava que nenhuma sombra, nem nenhum inimigo poderia mexer com ele. Mas, e se eu te contar que ele encontrou alguém capaz de quebrar até a sua coragem inabalável? Um homem que era a própria encarnação do medo para muitos, mas que diante de um simples olhar, se viu pela primeira vez em sua vida aterrorizado. Você acredita nisso? Pois é, meu amigo. Estou falando de um coronel que enfrentou 1000 batalhas, mas ao cruzar com Lampião, teve o seu medo revelado. Imagine só, o sertão seco, o calor castigando a pele, o som distante de um cavalo se aproximando. Quem seria esse homem tão corajoso que, ao ver o rei do cangaço, sentiu o peso de toda a sua vida se desmoronando diante dele? Esse é o mistério que vamos revelar hoje, e o nome dele, meu amigo, é um daqueles que o sertão jamais vai esquecer. O coronel que jurava não ter medo, até ver Lampião. Agora, antes de continuar, já deixa o like se você está pronto, para ouvir a história de coragem, medo e reviravoltas que vai ficar marcada na memória do sertão. Não se esqueça de se inscrever no canal Sangue no Sertão, para não perder nenhuma história quente do sertão, como essa. E claro, comenta aqui de onde você está assistindo. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? O coronel Antônio Lima era um daqueles homens grandes, com a voz grave e o olhar de quem já havia visto de tudo. Com seu chapéu de couro, botas gastas e um rifle que parecia fazer parte de seu corpo, ele comandava o sertão como se fosse seu rei. Para ele, o medo era coisa de gente fraca, e quem tivesse coragem de desafiá-lo teria que enfrentar a fúria de sua metralhadora verbal e sua fama de homem imbatível. Antônio nunca hesitou em desafiar quem quer que fosse. Se o governo mandava caçar cangaceiro, ele ia primeiro na frente. Se algum desafiante cruzasse seu caminho, ele se adiantava com a coragem que só quem tem a alma endurecida pela seca e pelas lutas pode entender. Até os próprios jagunços se curvavam diante de sua presença, sabiam que com Antônio Lima não se brincava. Mas tudo começou a mudar uma manhã quente de setembro. O sertão, como sempre, ardente e sem piedade, exalava o cheiro da terra queimada e o vento não dava trégua. Antônio estava em sua fazenda, sentado sob a sombra de um mandacaru, quando um de seus capangas, com o rosto pálido e os olhos arregalados, chegou correndo. Coronel, é o Lampião. Ele tá vindo aí, senhor, com o bando inteiro. Antônio olhou o homem de cima a baixo, com aquela expressão de quem não tem pressa para nada, e respondeu: Quem é que vai me fazer correr, rapaz? Esse tal de Lampião que não me dá medo nenhum. Vamos esperar que ele venha. Vou mostrar para esse cangaceiro quem é o verdadeiro dono do sertão. Mas à medida que o tempo passava e o sol começava a se pôr, uma sensação estranha começava a surgir no peito do coronel. Não era medo. Não, ele não tinha medo. Mas algo estava diferente. O vento havia ficado mais quente. O som dos cascos do cavalo de Lampião parecia mais forte a cada segundo. E o próprio sertão, que sempre fora seu amigo e aliado, parecia agora sussurrar que algo estava prestes a acontecer. Antônio se levantou, ajustou o rifle e então, pela primeira vez em muito tempo, pensou se estava preparado para enfrentar um homem como Lampião. Aquela noite, o sertão parecia mais silencioso do que o normal. O vento não fazia aquele barulho, característico de quem assovia entre os cactos. Tudo estava em um silêncio sepulcral, como se até a terra estivesse aguardando o momento certo para fazer o seu movimento. E foi nesse silêncio que Antônio Lima se preparava para o que seria o maior confronto de sua vida. Não era o cangaço que ele temia, mas a figura que se aproximava no horizonte. A fama de Lampião, o rei do cangaço, precedia-o como uma sombra temível. Muitos homens, mais corajosos do que o coronel Lima, haviam caído sob a mira de sua pistola, mas Antônio sentia algo diferente no ar. Talvez fosse o próprio peso da lenda que estava prestes a se materializar diante dele. Na frente da casa grande, Antônio montou seu cavalo,
os outros jagunços se preparando ao redor, prontos para qualquer coisa. Cada um deles sabia que ali, naquele sertão, o medo não era bem-vindo, mas ninguém ousava dizer em voz alta o que todos estavam pensando. O bando de Lampião estava chegando e ninguém sabia o que esperar. E então, quando a luz da lua iluminou o sertão com uma suavidade quase irônica, ele chegou. Não foi um grito de guerra ou um trote furioso, não. Foi o som de cascos batendo no chão seco que atravessou o ar, um som profundo e constante, como uma ameaça que se fazia sentir no peito de todos ali. Lampião estava ali, e sua presença parecia abarcar o sertão inteiro. O homem, que muitos chamavam de Virgulino Ferreira da Silva, estava montado em seu cavalo branco, com sua farda de cangaceiro, o rifle pendurado nas costas e um olhar que parecia carregar a dor e o peso de todo o Nordeste. Antônio Lima sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não foi um arrepio, mas foi como se seu corpo todo estivesse se preparando para a batalha, como se sua alma estivesse em alerta máximo. Ele sabia que, ao enfrentar Lampião, não se tratava apenas de uma luta física. Era uma luta pela própria honra. E o coronel Lima não se curvava diante de ninguém. Lampião parou a uma distância, segura, observando o coronel, e um silêncio profundo tomou conta da noite. Olhos que nunca se encontraram agora estavam frente a frente, e foi nesse momento que Antônio Lima sentiu que a luta não seria vencida apenas com força, mas com a coragem de cada um. E a pergunta era: quem tinha mais coragem naquele sertão? Coronel, você está pronto para a luta? Perguntou Lampião com uma calma que desconcertou até os próprios jagunços de Antônio. Antônio firme respondeu: estou pronto, mas você ainda vai ter que provar que é mais homem do que eu. Mas no fundo ele sabia que, talvez, nesse jogo de coragem, Lampião já tivesse dado o primeiro golpe. A noite agora estava mais quente do que nunca. A lua parecia observar de longe, silenciosa, enquanto o embate se desenrolava no sertão. O coronel Antônio Lima e Lampião estavam a poucos metros um do outro, ambos montados, com os olhares fixos, como se o tempo tivesse parado ali diante deles. O silêncio que dominava o ambiente era quebrado apenas pelo som do vento, que agora parecia sussurrar segredos antigos, de guerra e coragem. Lampião não parecia pressa. Ele sabia que, para Antônio Lima, o jogo de honra valia mais do que qualquer bala disparada. Seus olhos estavam fixos no coronel, mas sua expressão era como a de um homem que já havia se acostumado com o medo alheio. Ele sabia que a única forma de derrotar um homem como Antônio não seria com a força, mas com a mente. Eu vi muitos coronéis antes de você, Antônio, disse Lampião, com um tom calmo, quase desdenhoso. Eles se achavam os donos do sertão. Mas me diga, o que acontece quando o medo aparece, hein? Antônio não respondeu de imediato. Sua mandíbula estava apertada, e ele sentia o calor daquelas palavras queimando em seu peito, mas não podia demonstrar. Não podia mostrar fraqueza. Se havia algo que Antônio Lima não permitiria, era que alguém, especialmente um cangaceiro como Lampião, o fizesse duvidar de sua própria coragem. Você é bom, Lampião, respondeu o coronel com voz firme, mas não vai me intimidar. O sertão é meu e ninguém, nem você, vai mudar isso. Lampião sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, e então, sem aviso, ele deu um toque no cavalo, fazendo o animal avançar levemente, mas não o suficiente para qualquer ataque. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Era um movimento sutil, quase uma provocação. Antônio ficou imóvel, sentindo a pressão aumentar, como se o próprio sertão estivesse contra ele. O que Lampião queria? O que ele estava esperando? Você já matou muitos, coronel. Muitos homens que pensaram que tinham mais coragem do que você, disse Lampião, agora com a voz mais baixa, mais cortante. Mas a coragem não é o suficiente. O medo é mais forte do que a gente imagina e sempre aparece quando a gente menos espera. Antônio, sentindo o peso dessas palavras,
apertou as rédeas de seu cavalo. Ele não podia dar o braço a torcer. Não na frente do bando de Lampião. Não na frente de seus próprios homens. Você não vai me vencer com palavras, Virgulino, respondeu Antônio, o suor começando a escorrer pelo seu rosto. Eu sou o coronel do sertão, e aqui quem manda? Sou eu. Lampião olhou para ele com aqueles olhos penetrantes, quase desafiando a sua coragem. E foi nesse momento que Antônio entendeu que a batalha ali não seria uma questão de armas. Não seria uma questão de quem tinha o rifle mais rápido, mas quem conseguiria dominar a mente do outro. E Lampião parecia ter o controle total da situação. O coronel Lima sentiu uma ponta de dúvida. E pela primeira vez, o medo que ele tanto negava começou a rastejar dentro dele, como uma sombra silenciosa. Antônio Lima não sabia o que estava acontecendo consigo. Ele sempre foi o homem que inspirava medo, o comandante imbatível do sertão. Mas ali, diante de Lampião, algo dentro dele se quebrou. A confiança que ele tinha em si mesmo, em sua autoridade, em seu poder, começou a enfraquecer, como se fosse areia escorrendo entre os dedos. Lampião, por sua vez, observava cada movimento do coronel. Sabia que o psicológico era sua maior arma. Ele não precisava de uma troca de tiros. Ele já havia vencido a batalha. Ele sabia que Antônio estava começando a sentir algo que ele jamais imaginou sentir: o medo. Coronel, disse Lampião, dessa vez com um tom mais suave, quase como se estivesse conversando com um velho amigo. O que o senhor faria agora? Vai chamar os jagunços? Vai sair atirando para cima de mim? Ou vai encarar o que é real e ver que a sua coragem nunca foi maior do que o seu medo? As palavras de Lampião penetraram no peito de Antônio como uma faca afiada. O coronel tentou manter a postura, mas o tremor que sentia em suas mãos não passava despercebido. Ele se forçou a olhar para frente, ignorando a dúvida que o consumia. Ele tinha que ser o líder que sempre fora. Ele não poderia mostrar fraqueza. Não vou me render a um cangaceiro nem a um fantasma de medo, Lampião, disse ele, tentando soar firme, mas com o coração batendo forte. Eu sou o coronel Antônio Lima. Ninguém manda no sertão além de mim. Lampião deu um leve sorriso, sem pressa, como se estivesse saboreando cada momento daquela tensão. Ele podia sentir que havia tocado no ponto fraco do coronel, e esse era o momento que ele tanto aguardava. Você acha que o sertão é seu, coronel? O sertão não pertence a ninguém. Ele pertence à terra, à morte e à vida que se entrelaçam nesse deserto. E não importa o quanto você lute, o sertão vai continuar sendo esse lugar que engole quem tenta dominá-lo. Você não tem controle aqui, e nunca teve. Vai se dar conta disso logo. As palavras de Lampião ressoaram no silêncio da noite. Cada uma delas parecia vir de uma profundidade que Antônio não conseguia compreender. Ele já havia ouvido falar das lendas, das histórias, mas nunca imaginou que aquelas histórias tivessem algo de real. Que alguém pudesse ser capaz de deixar o coronel Lima sem palavras, sem reações, sem respostas. O coronel engoliu em seco, e o calor do sertão parecia ter aumentado ainda mais. A dúvida agora o consumia de uma forma que ele nunca experimentara. Mas ele não podia, não iria se mostrar fraco. O orgulho de Antônio Lima, sua honra, estavam em jogo. Ele não podia deixar que Lampião saísse vitorioso, mesmo que a batalha fosse, na verdade, mais psicológica do que qualquer outra coisa. E no fundo, ele sabia que uma coisa era certa. O medo, naquele momento, estava mais presente do que qualquer orgulho ou coragem. O silêncio parecia engolir o sertão, e por um momento, até os animais na região pareciam sentir a tensão no ar. Antônio Lima, com o coração batendo a mil, tentava controlar seu corpo, mas o medo, aquele medo que ele nunca imaginou sentir, estava crescendo a cada palavra de Lampião. Ele não queria admitir, mas era como se o próprio sertão tivesse virado contra ele. Lampião, por outro lado, estava calmo como sempre, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro da mente do coronel. Ele sabia que o combate não seria vencido com balas ou facadas, mas sim com as palavras que desarmavam mais do que qualquer arma. Você acha que vai me derrotar com bravura, coronel? Perguntou Lampião com um sorriso no canto dos lábios.
A bravura é fácil de se fingir, mas o medo... o medo. Ele vem de dentro e ninguém pode escapar dele, por mais que tente. Antônio respirou fundo. Ele queria responder, queria desafiar Lampião com a força de suas palavras, mas a verdade era que ele não sabia mais se conseguia. O que Lampião dizia parecia fazer mais sentido do que ele gostaria de admitir. O sertão, a terra que ele achava que controlava, parecia, na realidade, ter se tornado seu inimigo. Você não sabe o que está falando, Lampião, disse Antônio, tentando recuperar um pouco de sua postura. Eu lutei para chegar até aqui. Eu conquistei cada pedaço desse sertão com minhas próprias mãos, com suor e sangue. E vou continuar, lutando, até o fim. Lampião não se apressou. Ficou em silêncio por um momento, observando o coronel com um olhar que misturava pena e compreensão. Então, calmamente falou. O sertão não é feito de terra, coronel. O sertão é feito de gente. Gente que sobrevive, que luta, que não se entrega. E você ainda está tentando ser o dono da terra. Mas o sertão não pertence a quem tem poder. Ele pertence a quem tem coragem. E você, coronel, está começando a perder a sua. Antônio sentiu o golpe, não físico, mas emocional. O que Lampião dizia não estava mais parecendo uma provocação, mas uma verdade dolorosa. Ele nunca se considerou uma pessoa medrosa, mas a realidade estava se impondo diante dele. Sua vida, toda a sua história, estava sendo colocada à prova. E ele estava começando a questionar se aquilo, toda aquela bravura, tudo aquilo pelo que ele havia lutado, era suficiente para se manter firme diante do que estava acontecendo. O coronel tentou se manter firme, mas sua voz vacilou, mesmo que ele tentasse disfarçar. Você está enganado. Eu sou o coronel Lampião e o sertão é meu. Não importa o que você diga. Lampião então desceu do cavalo com a calma de quem já sabia o desfecho daquela conversa. Ele deu um passo à frente, parando a poucos metros de Antônio. O silêncio era denso, pesado. Você ainda não entendeu, coronel, disse Lampião, agora olhando diretamente nos olhos de Antônio. A coragem não é sobre quem grita mais alto, ou quem tem mais poder. A coragem é saber quando você já perdeu. E essas palavras, simples, mas profundas, caíram sobre o coronel como uma avalanche. A verdade foi tão dura quanto a própria seca que dominava o sertão. Antônio Lima ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Ele sentiu o peso das palavras de Lampião e, pela primeira vez, pensou se talvez o sertão, de fato, não fosse mais seu. Não porque ele tivesse medo de lutar, mas porque ele havia esquecido o que realmente significava ser parte daquela terra. Lampião o observou mais um momento, como se soubesse que a batalha já estava decidida. E antes que Antônio pudesse reagir, o cangaceiro se afastou lentamente, subindo de novo em seu cavalo. É melhor você refletir sobre isso, coronel, disse Lampião, com a mesma calma de antes. Porque no fim, o sertão decide quem sobrevive. E você pode estar indo na direção errada. Com um último olhar, Lampião virou-se e seus homens seguiram-no, desaparecendo na escuridão do sertão, deixando Antônio sozinho, em silêncio, com suas próprias dúvidas. Antônio Lima ficou ali, sozinho, no meio do sertão, com a cabeça a mil. O som dos cascos de Lampião e seu bando sumindo no horizonte ainda ressoava em seus ouvidos, mas o que mais ecoava em sua mente era a última frase do cangaceiro. O sertão decide quem sobrevive. Aquela frase se repetia como um eco, uma lembrança, amarga de que a terra, que ele pensava dominar, era maior do que ele poderia imaginar. O coronel sentiu o peso da solidão tomar conta de si. Ele havia vivido a vida inteira como o líder, o comandante, o homem que jamais se curvava. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que talvez nunca tivesse entendido o sertão de verdade. Ele o dominava com a força, com a imposição, mas nunca com a compreensão. A noite estava silenciosa, exceto pelo farfalhar dos cactos e o vento quente que passava, como uma lâmina afiada. O sertão, com toda a sua aridez e beleza, parecia um inimigo implacável.
Antônio se afastou de seu cavalo e caminhou até o Mandacaru, encostando as mãos em seus espinhos. A dor do sertão parecia mais real do que nunca. Que diabos eu fiz com a minha vida? Pensou ele, olhando para o céu estrelado. Ele sabia que Lampião havia vencido, não pela força, mas pelo que estava dentro dele. Uma sabedoria que o coronel nunca tivera. Ele sempre acreditou que o sertão era uma guerra para ser vencida com bravura, mas Lampião parecia entender algo que ele nunca soubera. O sertão não era sobre vencer, mas sobre sobreviver. E sobreviver não era uma questão de força, mas de entender quando lutar e quando parar. Ele se ajoelhou ali, no chão seco, com os olhos fechados, tentando processar tudo o que acabara de viver. Lá, no fundo de sua alma, ele sabia que jamais seria o mesmo. A imagem de Lampião, montado em seu cavalo branco, com aquele olhar de quem sabia mais do que todos ao redor, estava gravada em sua mente. Antônio Lima sabia que ele havia encontrado alguém que o desafiava não só fisicamente, mas espiritualmente. De repente, um dos seus jagunços apareceu, interrompendo seus pensamentos. Ele olhou para o coronel com uma expressão curiosa, mas não ousou perguntar nada. Sabia que o coronel não estava para a conversa. Antônio levantou-se lentamente, sacudiu a poeira da roupa e respirou fundo, tentando recuperar o controle de sua mente. "Estamos indo embora, coronel?" perguntou o jagunço, com um tom de preocupação. Antônio não respondeu de imediato. Ele olhou para o sertão, para aquela imensidão que parecia engolir tudo. O silêncio pesado o rodeava. Ele não sabia o que faria. Não sabia mais como agir. Mas uma coisa ele tinha certeza. A história de sua vida estava mudando ali, naquele momento. Lampião o havia derrotado, e o sertão, finalmente, tinha mostrado a ele que nem toda batalha pode ser vencida. "Sim, estamos indo", respondeu Antônio, sua voz mais fraca do que gostaria de admitir. "Mas o sertão vai continuar, sendo o sertão. E às vezes a gente precisa saber quando perder uma batalha para viver outra." O jagunço não disse nada, mas sabia que o coronel Lima estava deixando para trás mais do que o cangaço e o medo. Ele estava deixando para trás a imagem de um homem invencível. Antônio virou-se para olhar mais uma vez para o horizonte, onde Lampião e seu bando haviam desaparecido. Lá, ele viu não apenas a distância, mas também a verdade que agora o acompanharia, que o sertão não era um lugar que se dominava. Ele se vivia. O sol nascia devagar, iluminando o sertão com sua luz dourada, como se o próprio céu estivesse tentando curar a ferida aberta no coração de Antônio Lima. Ele estava em cima do cavalo, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em algum lugar entre a imensidão do sertão e os pensamentos que ainda rondavam sua mente. O coronel olhou para o horizonte, tentando compreender o que acontecera na noite anterior. Lampião, o homem que desafiou sua coragem, que tocou na sua honra, agora parecia ser mais do que apenas um cangaceiro. Ele havia se tornado uma metáfora para o próprio sertão, indomável, imprevisível e, ao mesmo tempo, parte de algo muito maior. Antônio passava a mão sobre o chapéu de couro, ainda pensando nas palavras de Lampião. O sertão não pertence a quem tem poder. Ele pertence a quem tem coragem. Aquelas palavras, simples e duras, batiam em sua mente como um tambor, distante. O que elas queriam dizer? O que ele deveria aprender com aquilo? Ele sabia que havia algo de errado com a maneira como ele olhava para o sertão até então. Sempre achou que a força era o que o mantinha no topo, que o medo era apenas algo para os fracos, que ele tinha o controle de tudo. Mas agora ele sabia que havia se perdido na ilusão de sua própria grandeza. O sertão, com suas vastas terras secas e sua implacável paisagem, não era algo que ele pudesse controlar. Ele nunca teve o controle. Lampião sabia disso. E foi isso que o fez tão imbatível. Não era o poder físico, não eram os rifles e facas. Era o entendimento do sertão, da terra, da vida.
Lampião entendia que sobreviver não era uma questão de conquistar o sertão, mas de viver nele, de se tornar parte dele. Eu preciso entender isso, Antônio murmurou para si mesmo, como se procurasse alguma resposta nas palavras que ressoavam em sua mente. Ele olhou para os jagunços que o seguiam, todos em silêncio. Eles sabiam que algo estava diferente, que o coronel não era o mesmo de antes, mas ninguém ousava questioná-lo. Ninguém queria entender o que estava se passando dentro de seu peito. A viagem seguiu pela estrada de terra batida, com o calor do dia começando a se espalhar pelo sertão. O suor escorria pela testa de Antônio, mas ele não sentia o desconforto. Nada mais parecia tão importante quanto aquelas palavras de Lampião. Quem tem coragem, tem a verdade do sertão, pensou o coronel, agora entendendo que coragem não era a mesma coisa que poder. Coragem não era sobre ser o mais forte, mas o mais disposto a enfrentar o que o sertão realmente era. Um lugar sem garantias, sem certezas. Onde quem sobrevivia não era quem tinha a maior arma, mas quem entendia a própria fragilidade. Antônio finalmente se virou para os jagunços e, pela primeira vez em muito tempo, falou com a voz mais calma do que eles estavam acostumados. Vamos fazer uma parada mais à frente, disse ele. Precisamos descansar. Eles continuaram em frente, mas não era apenas o descanso físico que Antônio procurava. Ele precisava descansar a mente, precisa entender quem ele era agora, depois daquele encontro com Lampião. Aquele homem que o desafiara mais do que qualquer bala havia mexido profundamente com algo dentro de Antônio. Ele havia vencido o coronel Lima, não com força, mas com sabedoria. E aquilo ainda estava queimando dentro dele. Lampião não era mais um inimigo, mas uma lição. Uma lição que Antônio não sabia se seria capaz de aprender por completo, mas que ele sentia no fundo de sua alma. O sertão, como a vida, não era sobre quem era mais forte. Era sobre quem sabia o momento certo de ser humilde e entender a sua verdadeira posição. O dia estava quente e árido, como de costume no sertão, mas para Antônio Lima, tudo parecia mais pesado, como se o sol queimasse mais forte, mais profundamente, nas cicatrizes da sua alma. Ele olhou para seus jagunços, que seguiam atrás dele, silenciosos e expectantes, sem saber o que passava na mente do coronel. Para eles, Antônio Lima ainda era o coronel de sempre, o homem que impunha respeito. Mas no fundo, ele sabia que algo havia mudado dentro de si. A lição de Lampião estava cada vez mais clara, mas também mais dolorosa. O cangaceiro tinha razão. O sertão não se tratava de lutar contra ele ou qualquer outro homem. O sertão era um espelho, refletindo as fraquezas e a coragem de quem nele habitava. E talvez pela primeira vez em sua vida, Antônio se via como parte dessa terra, e não o seu dono. A verdade do sertão era mais cruel do que ele imaginava, e a lição de Lampião não era algo fácil de engolir. Enquanto cavalgava, sua mente vagava por aquele dia fatídico. Ele se lembrava da expressão tranquila de Lampião, aquele olhar penetrante que parecia entender tudo o que o coronel não conseguia perceber até aquele momento. O sertão decide quem sobrevive. Essas palavras martelavam em sua cabeça. E a cada passo, ele sentia como se tivesse dado um passo mais próximo de entender a verdade sobre ele mesmo, sobre a sua missão, sobre a sua vida. Será que eu estou pronto para aceitar que o sertão não é meu? Antônio perguntou a si mesmo sem esperar resposta. Ele havia vivido tanto tempo com essa ideia de ser o chefe, o senhor, o líder, que agora parecia um homem perdido, tentando se reencontrar em meio ao calor do sertão. Enquanto o grupo parava para beber água em uma pequena bica que brotava do chão, o coronel observou os jagunços em silêncio. Eles não falavam muito, mas podiam sentir a mudança no ar. O coronel parecia menos seguro, mais introspectivo. Ele não era mais o homem de antes, e isso não passava despercebido. Mesmo os mais fiéis, que o seguiam desde sempre, pareciam perceber que algo estava fora do lugar. "Coronel, o que vamos fazer agora?" perguntou um dos jagunços, o mais novo do grupo. Ele parecia ansioso,
como se quisesse saber qual seria a próxima ação de seu líder, como se ainda acreditasse que a batalha estava por vir. Mas Antônio, agora mais pensativo, apenas respondeu com um suspiro. Eu não sei ainda, mas preciso entender o que veio antes da luta. Preciso aprender o que realmente significa estar aqui. O silêncio pairou sobre o grupo. O sertão parecia engolir todas as palavras, como se a terra não quisesse ouvir mais promessas de guerra. Mas Antônio sabia que estava chegando ao fim de uma era. Ele não era mais aquele coronel que impunha sua autoridade com a força. Algo dentro dele havia mudado. E ele precisava descobrir o que aquilo significava para sua vida, para sua honra. Quando a gente encontra a nossa fraqueza, o que fazemos com ela? Pensou Antônio, com um leve sorriso amargo. Ele sabia que, antes, ele teria enfrentado qualquer inimigo com força, sem nem hesitar. Mas agora, ele não estava mais certo de nada. E o que o esperava no futuro não era mais uma batalha pela liderança, mas pela compreensão de seu próprio lugar no mundo. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, Antônio se virou para os homens que o seguiam. A gente vai seguir mais um pouco, disse ele, mais calmo, mais determinado. Mas agora havia uma diferença. Ele não estava mais seguindo o caminho da guerra. Ele estava seguindo o caminho da sobrevivência. E a sobrevivência não dependia de ser o mais forte, mas de saber quando se render ao que a vida realmente exigia. A noite chegou, e o sertão, silencioso como sempre, parecia ter engolido os pensamentos de Antônio Lima. O fogo de chão queimava com uma chama fraca, e os jagunços estavam sentados em volta dele, com os olhos fixos nas chamas. O coronel não falou nada por um bom tempo, apenas observando o movimento das chamas, como se nelas estivesse procurando alguma resposta. Era uma noite diferente, e ele sentia isso de maneira inquietante. Ele não estava mais preocupado com o próximo confronto. Não pensava em como derrotar Lampião ou qualquer outro inimigo. O que realmente o consumia agora era uma pergunta simples, mas imensa. Quem ele realmente era, sem a autoridade de ser coronel? As palavras de Lampião estavam se tornando mais e mais claras em sua mente. O sertão não era um lugar para se conquistar. Ele não era um lugar para ser dominado. O sertão era um lugar para viver, e apenas os que sabiam viver nele, sem se apegar a uma falsa noção de poder, sobreviviam. Eu vivi minha vida inteira como se fosse o dono de tudo, pensou Antônio, enquanto fitava o fogo. Mas agora, parece que a terra nunca foi minha para começar. O que eu realmente fiz por ela, além de tentar controlá-la? Seu olhar se ergueu para o céu. Aquelas estrelas pareciam tão distantes e ao mesmo tempo tão perto, como se estivessem observando sua alma. Era como se o sertão estivesse lhe mostrando que ele precisava de algo mais do que força e orgulho para sobreviver. Ele precisava entender que, assim como as estrelas, ele fazia parte de algo muito maior. O silêncio pesado ao redor da fogueira foi interrompido por uma voz baixa. Era um dos jagunços, um homem que seguira Antônio desde seus primeiros dias de guerra. Ele parecia perceber que algo estava mudando no coronel, mas ainda não sabia o que exatamente. Coronel, disse o jagunço com um tom curioso, o que vamos fazer agora? O senhor não parece o mesmo de antes. Antônio sorriu levemente, sem o ânimo de antes. O que poderia dizer? Que ele havia perdido o desejo de ser o chefe do sertão? Que a autoridade não significava mais nada para ele? Que a própria ideia de poder parecia tola diante da verdade do sertão? Eu não sei o que vamos fazer, respondeu ele com sinceridade. Eu sempre soube o que queria, o que deveria fazer. Mas agora estou aprendendo que o sertão não tem um único caminho. Ele é feito de muitos, e às vezes precisamos andar por ele com humildade. O jagunço olhou para ele confuso, mas não ousou questionar mais. Antônio estava em outro lugar agora, e isso os inquietava, mas também os fazia entender que ele estava transformado. O coronel, que sempre os havia comandado com mão de ferro, agora parecia alguém que não tinha mais todas as respostas.
Talvez ele estivesse aprendendo, de alguma forma, que a verdadeira força não vem do comando, mas da aceitação. E foi ali, naquela noite silenciosa, que Antônio Lima tomou uma decisão. Ele não era mais o homem de antes, não era mais o coronel de outrora. Lampião, com seus olhos penetrantes e suas palavras afiadas, havia desafiado não apenas sua força, mas sua própria visão de mundo. E agora ele sabia que precisava dar um novo passo, um passo que não envolvia mais guerra, um passo que envolvia entender o sertão e a si mesmo em toda a sua complexidade. Ele se levantou de repente, olhando para o horizonte onde o céu escuro se estendia sem fim. "Vamos caminhar para o norte", disse ele com uma voz mais leve. "A vida aqui não é mais sobre vencer batalhas. É sobre entender quando seguir em frente, sem querer controlar tudo." O silêncio reinou novamente, mas agora havia algo de novo na atmosfera. Os jagunços olharam uns para os outros perplexos, mas seguiram o coronel sem questionar. Eles sabiam que estavam diante de um homem diferente, um homem que já não tinha a certeza de tudo, mas que, talvez pela primeira vez, soubera o que significava ser humano no sertão. O sertão nunca perdoa. Ele engole, consome, mas também transforma. E naquela manhã, com o sol nascendo no horizonte e tingindo de ouro as vastas planícies, Antônio Lima finalmente entendeu o que o sertão queria dele: aceitação. Ele não era mais o coronel que desafiava as estrelas ou o dono de um pedaço de terra que nunca lhe pertenceu de fato. Ele era finalmente parte do sertão. E ser parte de algo maior não significava ter controle, mas respeitar a imensidão. Na manhã que se seguiu à noite de reflexão, Antônio olhou uma última vez para o grupo de jagunços. Aqueles homens que haviam seguido sua liderança com fé, agora o olhavam com um olhar novo, curioso. Mas Antônio não se importava. Ele já não se via mais como o chefe deles, o homem que sempre tinha a última palavra. O sertão, finalmente, havia derrubado a máscara de poder que ele carregava por tanto tempo. "Vamos embora", disse ele, com uma calma que todos estranharam. Não havia mais ordens de comando em sua voz, apenas um simples desejo de seguir, sem saber exatamente onde o caminho levaria. O grupo seguiu como sempre, mas o coronel estava diferente. A cada passo, ele sentia o peso de suas escolhas, mas também a liberdade de finalmente poder caminhar sem a pressão de ser mais do que era. Ele sentia que, ao deixar para trás o título de coronel, ele estava ganhando algo mais precioso: a sua própria humanidade. Durante a jornada, Antônio pensava em Lampião, o cangaceiro que o desafiou não só com a força, mas com as palavras que cortaram como lâminas afiadas. O encontro deles não foi uma vitória para ninguém, mas um lembrete de que o verdadeiro inimigo não estava no outro, mas dentro dele mesmo. Lampião o desafiou a se enxergar de fora, a entender que a vida não é sobre dominação, mas sobre resiliência, aceitação e sabedoria. O vento seco do sertão soprou mais uma vez, e Antônio sabia que ali, naquele instante, ele estava finalmente livre. Livre das correntes da arrogância, da força imposta, da necessidade de ser o mais forte. O coronel Antônio Lima tinha se tornado, sem querer, um homem mais sábio. E quem sabe, mais forte do que nunca. Foi quando ele ouviu o som de um cavalo se aproximando. Não o som de Lampião, mas de um outro homem, cavalgando em direção ao grupo. Antônio parou, os outros também. O homem era velho, suas roupas simples e sua expressão serena, quase de quem carregava mais sabedoria do que idade. "Coronel", disse o homem com uma voz tranquila, "o sertão sempre leva, mas também ensina. Talvez tenha sido essa a lição que você não queria aprender. Que a coragem não é feita de armas e força, mas daquilo que a gente carrega dentro da alma." Antônio olhou para o homem, e pela primeira vez em sua vida, sentiu que realmente compreendia o que ele dizia. Ele sorriu, com um sorriso sincero, e disse: "Eu finalmente entendi." E com isso, Antônio Lima, o coronel que jurava não ter medo, agora sabia que a verdadeira coragem não estava em lutar contra o sertão, mas em saber viver nele, em se render à sua vastidão, em se entregar à sua sabedoria. Porque o sertão, em sua brutalidade e beleza,
Não pedia para ser conquistado. Ele apenas pedia para ser vivido. Ele deu um último olhar para o horizonte, para o sertão que o havia moldado, e então, com uma leveza que ele jamais imaginou sentir, seguiu em frente, agora não como coronel, mas como homem.